Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje, mais uma vez, o prefeito de Belford Roxo, Denis Daltman. Boa noite, prefeito. Boa noite, satisfação muito grande estarmos juntos mais uma vez aqui. Satisfação é minha recebê-lo, e para participar dessa entrevista eu convidei também a jornalista Cláudia Cataldi, colunista de O Fluminense. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Ricardo. Boa noite, prefeito, e a você, nosso telespectador. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com o resumo das principais notícias da semana. Os líderes da oposição preparam uma nova estratégia para atingir integrantes do PT. Eles querem pressionar o Ministério Público a fornecer informações sobre petistas e outras pessoas ligadas ao governo investigadas na Operação Lava Jato. O primeiro alvo deve ser o filho do ex-presidente Lula. Em delação premiada, o lobista Fernando Baiano teria afirmado que pagou despesas pessoais do filho do ex-presidente no valor de R$2 milhões. Fernando Baiano é apontado na Operação Lava Jato como operador do PMDB no esquema de corrupção da Petrobras e principal interlocutor do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Investigadores brasileiros vão aprofundar as apurações sobre depósitos feitos nas supostas contas de Eduardo Cunha na Suíça. Segundo extratos divulgados pela imprensa, os valores somam pouco mais de R$4,5 milhões, o equivalente a quase R$17 milhões. Eduardo Cunha é suspeito de receber nas contas depósitos referentes ao pagamento de propina por contratos fechados entre a Petrobras e empresas que forneceram navios sonda para a estatal. O presidente da Câmara nega as acusações. Uma decisão do STF desarticulou a estratégia que havia sido montada pelo presidente da Câmara para dar andamento ao processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki e Rosa Weber, de suspender a manobra acertada pelo presidente da Câmara e a oposição de levar adiante o pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff, deu mais tempo ao Planalto para se articular e tentar impedir o processo de cassação. Uma pesquisa feita a pedido do Conselho Federal de Medicina mostra que a população está insatisfeita com o atendimento de saúde, tanto na rede pública quanto na rede particular. A maior crítica é com a espera. 36% dos entrevistados consideram o atendimento demorado demais. 19% disseram que faltam médicos e 15% reclamaram que falta organização e também estrutura nos hospitais. De acordo com o levantamento do Datafolha, a saúde no Brasil é apontada por 43% dos entrevistados como um tema que deveria ser tratado como prioridade pelo governo. Educação e combate à corrupção vêm em segundo lugar. Eu vou ficando por aqui, mas eu te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias na quinta-feira, às 11 da noite. Até lá! Voltamos então com o Jogo do Poder, hoje com o prefeito Denis Daltman. Prefeito, a palavra de ordem no Brasil é crise. Crise institucional, crise econômica, crise política. Os municípios brasileiros atravessam grave crise econômica. Talvez a crise mais aguda que se tenha registro nos últimos tempos. Como Belford Roxo está enfrentando a crise? Ou melhor, como Belford Roxo está superando a crise? Bem, é um momento muito difícil, não só para Belford Roxo, para todas as cidades do país. Todos nós estamos sofrendo muito com essa crise financeira. Porque geralmente nós, prefeitos, fazemos o nosso planejamento com um orçamento que já tem verbas carimbadas, verbas certas, seja para a educação, para a saúde e para outras infinidade de programas e projetos existentes. Quando há corte em Brasília, nós aqui da Prefeitura de Belford Roxo, uma das mais pobres do Estado, né, sofremos. Qual o orçamento seu? Chega quase 600 milhões de 600 milhões. E você vai conseguir arrecadar quanto? Essa Olha, previsão orçamentária? Não tem como você estipular agora,
porque esses repasses, corte, porque caiu tudo. Mas você tem mais ou menos uma projeção, 10% a menos, 15% a menos? Acredito que é em torno de 15% a menos. A menos do que a previsão orçamentária de 600 milhões. Exatamente. Então, e esses cortes, suponhamos que o corte tenha sido de 70 milhões, aí 15%, 75 milhões, esses cortes estão se dando em que áreas, assim, de maneira mais acentuada? Em todas as áreas. Você tem educação, por exemplo, que nós somos totalmente dependentes dos repasses do Ministério da Educação, em que assim, possa investir na alimentação, em construções e reformas, salário. Então, tudo isso caiu muito. Educação, por exemplo, o seu repasse é de quanto mensal? Tinha mês que chegava em torno de 14 milhões e pouco a mês. E agora? Aí foi reduzindo para 12 milhões e 800. Hoje nós temos 9 milhões e 600 que recebemos no mês. E como fazer frente aos mesmos compromissos, às mesmas obrigações, com uma queda de quase 50%, 40% da arrecadação em educação? Então você vai começando a enxugar alguns lugares. Aí começa você a ter que atrasar pagamentos até de funcionários. Você não passa a não ter aquele com os valores certos no dia certo. Você tem uma tabela que você faz que todo dia 5 é pagamento. Você tem as empresas que prestam serviço que todo dia 30 é pagamento. Então começa a atrasar os repasses, vem atrasado e vem a menor. Então a gente tem que começar a conter essas despesas. As obras de reforma que você faz planejamento, você vai começando a diminuir. Que tipo de obras de reforma tem prioridade? Porque tem serviços essenciais que eu não posso parar. Eu não posso deixar de colocar merenda na escola. Eu não posso, de jeito nenhum. Eu não posso deixar de pagar os profissionais de educação. Então, esse compromisso eu estou pagando. Por quê, Ricardo? 25% dos captação de recursos de verbas próprias, que eu falo IPTUs, taxas municipais, eu tenho que investir na educação. ISS. E todos esses repasses eu tenho que investir na educação. 25% do que eu arrecado. Aí eu pergunto a vocês, como que eu consigo, quando a população não tem dinheiro para pagar os seus impostos, o comércio não está pagando os seus impostos, as indústrias não estão contribuindo os impostos, as empresas de construção, né, e de TBI e tal, não conseguem mais pagar os seus impostos. Então cria uma barreira muito grande para nós, administradores, prefeitos, de modo geral, para administrar com pouco que nós temos. Aí eu falo para você, Ricardo, a população às vezes não entende. A população às vezes não compreende, que não está sabendo, né, de fato, o que está acontecendo. Exatamente. Então nós começamos a cortar gastos em alguns lugares, reduzir contratos, enxugar as folhas. Secretarias começam a cortar gastos em todas as secretarias. E como é que o senhor está fazendo, prefeito? O seu município ainda permanece no CALC, que é, explicando para o espectador, é o Serasa dos municípios. Então, diante disso que o Ricardo já expôs, como que o senhor está fazendo para conseguir, então, receber os repasses federais diante dessa situação ainda preso no CALC? O que o senhor está... O que acontece? Tem um programa chamado PAC. Quando é dos ministérios, do governo federal, a presidência Dilma criou o programa PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, né, dos municípios. Nós começamos a pegar projetos, emendas e jogar pelo PAC, porque o PAC não exige o cálculo de Serasa. Aí começamos a jogar. Tem projetos e programas que... A saída é jogar pelo PAC, porque aí você foge do cálculo. Exatamente. Aí conseguimos jogar alguns programas, alguns projetos, algumas reformas de praça, algumas reformas de UBS, construções de algumas modalidades do município, centro de iniciação do esporte, reforma de Vila Olímpia. Começamos a jogar pelo PAC. Aí os recursos chegaram. Porque se não fosse dessa forma, não conseguiríamos. E isso não foi criado no nosso governo. Esse cálculo pegamos da gestão passada. A Previdência lá, quase 100 milhões ou mais de 100 milhões de dívida e tantas outras dívidas no município, que nós hoje somos responsáveis. E que nós hoje estamos trabalhando para tirar do Serasa, do CALC. Né? Estamos trabalhando lá com a nossa dívida ativa. E daqui a uns dias vamos ter uma surpresinha bacana aí que vamos conseguir tirar nosso município do CALC, que é sonhar há tantos anos. Né? Os prefeitos brigam, sempre lutam para sair do CALC. E agora nós acho que vão buscando um caminho bacana aí que vão conseguir sair do cálculo. Vai ser a sua segunda marca, porque a primeira é que o senhor é o primeiro prefeito do PCdoB da Baixada Fluminense. É verdade. E o primeiro, então, a tirar o Belfort Roxo do cálculo. E vou tirar. Prefeito, o senhor lançou, alguns meses atrás, um grande pacote de obras em Belfort Roxo. Exatamente. Quer dizer, antes dessa crise se mostrar tão aguda como se mostra agora. A pergunta que eu faço é o seguinte: há como se cumprir todo aquele pacote que o senhor prometeu, que o senhor anunciou, diante da crise que se apresenta agora? O governo federal, os ministérios da cidade, tantos outros ministérios, programas que foi criado pelo governo federal, onde viabilizou os recursos para esse programa,
eles agora estão fazendo novas exigências, né? E nós estamos cumprindo as exigências, porque eles estão ganhando mais tempo para poder liberar os recursos. Já foi aprovado, já foi licitado. Aquele pacote de obras, ele totalizava quantos milhões? 70 milhões. 70 milhões em obras. Todos foram licitados, todos eles. Né? Quais são as principais obras desse pacote assim? Algumas, assim, as mais representativas. O bairro de Xangri-Lá, por exemplo, é um bairro que sofre muito, porque é um bairro que já vem governos e governos e governos, fazemos o parativo, asfaltamos e daqui a pouco inunda tudo. Então precisamos de coisas mais... Saneamento. Exatamente, saneamento básico, isso. Projeto mais audacioso. E apresentamos o projeto de Xangri-Lá, que foi total de 42 milhões. E começamos com a empresa a fazer, em parceria com o Estado também, o Estado entrou com o Bairro Novo de um lado e nós entramos com o PAC do outro lado. E quando chegamos no meio, o problema era muito mais grave, que nós não sabíamos e ninguém tinha consciência do que era. O bairro, uma área imensa, é construído em cima de uma rocha. E agora como é que você vai colocar uma galeria de 3 metros em cima de uma rocha? Se você for implodir a rocha, atinge as residências. E nós conseguimos aí, levou tempo, para readequar o projeto, para desviar, né, essa galeria dessa rocha, para que possamos atender a população. Então é uma obra muito boa, que a população sofre por anos e anos e anos, para que pudesse aí ter um projeto de saneamento básico decente. Hoje eu sou crucificado, eu sou xingado pela população, porque você vai lá, está esgoto vazando, está com um problema sério, e não nos permite mais fazer paliativo. Tem que fazer uma obra séria e definitiva, que a população possa ali realmente... E a ideia é concluir essa obra quando? Olha, essa obra aí, o prazo é de 1 ano e 8 meses, né? Então eles já começou? Ela já começou a finalizar a do Bairro Novo, fazer esse desvio, e o PAC vai entrar agora, com o plano do PAC, para poder finalizar as ruas. Eu vou fazer um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta em 1 minuto.